Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem. Quantas almas se revelam no... Boa noite a todos. Em primeiro lugar, nós queremos agradecer mais uma vez a essa casa, nossa irmã, pela oportunidade de aqui estarmos, trocando essas nossas vibrações, sentindo o abraço fraternal de todos e, sobretudo, que possamos sentir a presença do nosso Mestre Jesus, que envolve a cada um de nós nesse momento, dando a cada um de nós aquilo que nós viemos buscar na casa da noite de hoje. O tema de nosso estudo, a verdadeira propriedade, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, no capítulo cujo título é Não se pode servir a Deus e a Mamon. Está lá no Evangelho de Lucas a explicação do título. Não servir a Deus e a Mamon significa, ou ele mostra para nós, a inviabilidade de nós servirmos a duas pessoas completamente diferentes. É como se tivéssemos dois chefes e cada um deles desse uma ordem diferente para nós. Então, não servir a Deus e a Mamon significa a inviabilidade de nós servirmos a dois senhores diferentes. Até porque cada um deles segue caminhos diferentes, aponta para caminhos diferentes. Deus, nós sabemos que é o nosso Pai, esse Pai bondoso, Criador de todas as coisas, que nos fez para o progresso, para a perfeição espiritual e, sobretudo, para a felicidade. Deus nos criou para sermos felizes, criaturas felizes. E Mamon, embora não seja um Deus, mas ele significava para os hebreus aquela divindade que fomentava o dinheiro, a riqueza, a cobiça, a ganância. Daí a mensagem de não ser viável servir aos dois senhores, servir a Deus e a Mamon. Porque se Deus nos ensina a bondade, o amor, a simplicidade, os valores espirituais, os valores morais, como ao mesmo tempo nós podemos seguir alguém que nos conduz à cobiça, à riqueza, à ganância, à busca dos bens materiais, ao apego dos bens materiais. E aí tem uma passagem de Jesus que diz que um homem pergunta ao mestre: Mestre, diz a meu irmão para que ele divida comigo a herança. E aí Jesus lhe disse: a vida do homem não depende dos bens que ele possui. E a partir daí, então, Jesus começa a contar uma parábola para esse senhor. Nós sabemos que a parábola era um recurso didático muito utilizado por Jesus naquela época, porque eram histórias que traziam um fundo moral. Então, era a metodologia utilizada por Jesus para facilitar o entendimento do homem naquela época. E aí, ele diz que havia um homem que tinha muitas terras. E que as terras desse homem
produzia de uma forma extraordinária. Ele tinha uma produção muito grande, a ponto dele dizer que ele não sabia o que fazer com tanta produção, que ele não tinha lugar onde ele pudesse armazenar toda aquela produção que ele tinha. E aí ele disse: que hei de fazer? Pois já não tenho lugar onde possa guardar tudo o que vou recolher. E aí, então, ele tomou uma decisão. Ele decidiu que ele ia demolir os celeiros que ele tinha e ia fazer celeiros que fossem maiores ainda, porque aqueles que ele tinha não dava conta de colocar aquela produção tão grande que ele tinha. E aí ele, então, tomou essa decisão, aumentou os seus celeiros, e ele disse para ele mesmo que ele tem de reserva muitos bens para longos anos. Ou seja, o que ele teria ali, ele teria para muito tempo, ele ia ficar despreocupado. E aí ele pensou consigo mesmo, né? Repousa, come, bebe e goza. Ou seja, eu posso agora, né, já que eu tive tanta produção, eu posso então repousar, viver de comer e beber, porque vai dar conta de durante muito tempo aquilo que eu tenho. E aí vem Jesus e diz, Deus e diz, a providência divina: que insensato és, esta noite mesmo tomar-te-ão a alma. O que ele quis dizer? O que Deus quis dizer para ele? O que ia acontecer naquela noite? Ele ia desencarnar. Ele ia voltar para o mundo espiritual. Então, qual foi a mensagem que Deus quis dar, né, nessa parábola? Que Jesus quis falar nessa parábola? O que adianta você juntar isso tudo? Quanta ilusão, né? Quanta ilusão, quanta ingenuidade de sua parte. Juntou tantas coisas, juntou tantas riquezas, tantos bens, mas hoje você vai embora. Hoje eu vou te chamar para o lado de cá. E de que adiantou juntar tudo isso? Então aí a gente vai começando a compreender qual é a mensagem que esse capítulo nos traz do Evangelho. Já não começamos a entender? E aí a gente vem, naquela época de Jesus, eram os celeiros cheios de produção. Se a gente trouxer para os nossos dias atuais, né? Se nós trouxermos para os dias atuais, a gente fica imaginando, poxa vida, né? Para que serve você juntar dentro de um apartamento mais de 50 milhões, que nem você vivendo 100 anos, você vai dar conta de gastar, em detrimento da fome, da miséria e da vida de tantos aqueles, de tantos companheiros nossos que estão aí, com fome, com sede, com frio, passando por vários e vários hospitais, sem conseguir um atendimento, porque não há o recurso, desencarnando, quando há outros que juntam tantos nos seus celeiros. E daquilo que muitas vezes nem lhe é seu. Porque na história de Jesus, o homem estava guardando daquilo que ele trabalhou para ele conquistar. Mas nos dias atuais não é bem isso que nós estamos acompanhando. Então, aí Jesus pergunta: para que servirá o que acumulaste? Então vejam, Jesus então começa a dizer para a gente qual é a verdadeira propriedade, o que realmente é nosso. E aí ele diz: não junta tesouros que você vai perder, não junta tesouro que o cupim come, que a traça come, que o homem te rouba. Junta os tesouros do céu. Quais serão esses tesouros do céu? Quais serão esses tesouros que os ladrões não nos roubam, que as traças não comem, que o cupim não come, que o tempo não corrói? Nós vivemos num planeta, no mundo material, porque ele, que é o nosso
que é a nossa oportunidade do progresso espiritual. Então, nós precisamos dos bens materiais, não precisamos? Hein? Precisamos. Há alguma coisa demais nós buscarmos os bens materiais? Não. Então, do que Jesus está falando? Do excesso, desse apego às coisas materiais, que são coisas que nós vamos partir e que vão ficar aqui. Então, ele vem nos mostrar a insensatez com que nós levamos as nossas vidas, tão preocupados com conquistas que não vão seguir conosco. Porque todos nós sabemos que estamos aqui de passagem, não é? Nós estamos aqui, ficamos aqui um período e retornamos, porque aqui não é a nossa morada. A nossa morada é a vida espiritual. Nós estamos aqui de passagem. Uns ficam 10 anos, outros ficam 15, outros ficam 5, outros 20, 30, 50. O fato é que todos nós vamos partir. Ou alguém tem dúvida disso? Não. A gente pode até não ter pressa para ir, não é assim? Ninguém aqui está com pressa, ou tá? Não, né? Todo mundo quer ficar aqui o tempo determinado pelo Pai. E nós esperamos que seja bastante tempo. Não é assim? Então, mas isso não quer dizer que nós vamos nos dedicar à vida material. Não podemos esquecer que nosso objetivo é o desenvolvimento espiritual, o crescimento espiritual. Então, o que é que nós possuímos? O que é nosso de fato? Hein? O que é nosso? Que atitudes? Isso aí. Isso aí. Então, olha lá. Nada do que é o uso do corpo não nos pertence. Então, o que é o uso do corpo? O que a gente usa para o nosso corpo? Roupas, mais o quê? Os acessórios, mais o quê? Comida, mais o quê? Olha aí, muita coisa. A gente não está lembrando aqui agora de mentirinha. Porque, né? Porque o que a gente mais faz é a gente providenciar as coisas que a gente vai usar para o nosso corpo. Então, o que nós possuímos? Nada do que é o uso do corpo. Então, nada do que é o uso do corpo é nosso. Está de empréstimo, para que a gente possa ficar esse períodozinho que a gente fica aqui. E o que é nosso? Tudo que é o uso da alma. Isso sim é nosso. O homem só possui verdadeiramente aquilo que é dado para levar desse mundo. E o que a gente leva desse mundo, gente? As boas ações, os bens espirituais, as nossas intenções, mas o que a gente leva? O amor, o aprendizado, mas o que a gente leva? As consequências das nossas atitudes, perfeito. Mas o quê? O caminho cheio? O carrinho está cheio? O seu está cheio? Não. A gente leva o carrinho cheio de quê? O perispírito nem levanta. Pois é, né? Nem o corpo da gente a gente leva. Porque ele fica aqui, ele retorna.
né? Então nós vamos em espírito. E o que a gente leva? Nada disso que nós levamos a vida inteira correndo atrás. Porque a verdade é que ainda, na condição espiritual em que nós nos encontramos, nós ainda dedicamos a maior parte da nossa vida às coisas da vida material. Se nós fizermos uma análise das nossas vidas, nós vamos ver que nós gastamos muito mais tempo na conquista das coisas materiais. Os bens da terra não nos pertencem, pertence a Deus, que na verdade é Ele que tira, põe, nos dá. Numa encarnação a gente tem, na outra a gente não tem, na outra a gente tem menos. Não é assim que acontece? O homem é apenas usufrutuário. O que é isso? Usa e deixa. Ele é um administrador temporário. Então, nós administramos por um tempo esses bens materiais que nos são dados. A casa, o carro, o apartamento, as roupas, os calçados. O que nós encontramos quando nós aqui chegamos, o dinheiro, né? Quando ele é bem usado, ele é muito bom, mas quando ele não é, ele leva o homem à falência. Então, o que ele encontra ao chegar, segundo Pascoal, porque esse texto, esse item, a verdadeira propriedade, ele é o item 9 e 10 do Evangelho. O item 9 é o espírito de Pascoal, em 1860, que faz as observações dele acerca da verdadeira propriedade. E o item 10 é um espírito protetor, em 1861, que faz as suas referências em relação à verdadeira propriedade. E aí Pascoal diz o seguinte: o que ele encontra ao chegar e o que ele deixa ao partir, que ele goza durante a sua permanência na terra, mas desde que é forçada a deixá-lo. Por que ele usou essa expressão que é forçada a deixá-lo? É forçado a deixar, porque primeiro que ninguém quer ir, né? Essa é a verdade. Não é assim? E também porque a gente acaba tendo apego, né? Mas desde que é forçado a deixar, é claro, só tem usufruto, não tem a posse real. Então veja bem, por que a gente leva, né, tanto tempo brigando, muitas famílias se desentendendo, por conta de algo que a gente vai embora e vai deixar. Né? É uma coisa meio sem sentido. Mas nós fazemos muitas coisas ainda, né? Sem sentido. E aí o que é então a propriedade? Lá Aurélio diz assim, que propriedade é a posse legal de alguma coisa, que não é o nosso caso, nós já vimos. E o que é o usufruto? Direito atribuído a alguém durante determinado tempo para usufruir ou desfrutar de alguma coisa. Então, não vamos esquecer disso. A casa não é minha, o carro não é meu. Eu não tenho a posse. Eu estou usando temporariamente. Depois, quando eu for embora, eu vou partir, vou deixar. E olha, essa coisa do desapego é uma coisa muito séria. Porque nós, muitas vezes, vemos nas reuniões mediúnicas os nossos irmãos desencarnados como ficam em desequilíbrio por conta das coisas, dos bens que foram deixados aqui na Terra. Por conta das brigas das famílias, quando vê os filhos brigando pelos imóveis, pelos bens que ficaram. Ou quando ainda chegam dizendo que são donos. A casa é minha. Aqueles bens são meus. E já está no mundo espiritual. E já sabe que está desencarnado. E ainda assim, nós vemos esses irmãos em completo desequilíbrio. Porque estão de lá, querendo tomar conta dos bens que ficaram aqui.
querendo dar conta das pessoas que deixou aqui. Então é muito importante que a gente tenha essa consciência do que realmente nos pertence, para que nós não fiquemos no plano espiritual em sofrimento e em desequilíbrio. E aí Pascoal faz uma analogia com um homem que sai para viajar, quando ele vai para um país muito distante. Se a gente sai daqui para ir para um país muito frio, o que a gente vai levar na bagagem? Casaco, roupas de frio. Nós vamos levar sunga, maiô, camiseta, se a gente vai pegar menos 0 graus no país que a gente vai? Por que a gente não leva? Porque não terá utilidade. Porque lá, durante aquele período, aquela roupa é inadequada. Ela não tem utilidade naquele mundo. Então a gente não leva. Então eu não vou comprar um maiô para eu levar lá, para ficar num país onde está 0 graus, onde está menos 10 graus. Então a mesma coisa é a gente. Se lá no mundo espiritual nós não vamos levar nada do que é material, então a gente não precisa de ter tanta coisa material. A gente ter tanto apego às coisas. Né? Então esse carro é meu, ninguém pode usar. Esse objeto é meu, o outro não pode usar, porque é meu. Cara, é seu, você vai morrer, vai levar? Por que não pode compartilhar? Por que o outro não pode usar com você? Por que não pode dividir com o outro? Porque quando nós chegamos lá no mundo espiritual, eles perguntam para a gente assim, o que trazes de lá? O que dela trazes? Ou seja, o que trazes de lá da terra? Os lugares aqui não se compram, eles se ganham pelo bem que se faz. Aqui tudo se paga com as qualidades do coração. Olha só, a moeda lá é diferente. A moeda lá são as qualidades que nós levamos. Sois rico dessas qualidades? Vão nos perguntar quando nós chegarmos lá. Sois rico dessas qualidades? Das qualidades do coração? Sede bem-vindo e ide ao primeiro lugar onde todas as felicidades vos esperam. Isso se a nossa mala, né, se nosso carrinho vai cheio das qualidades do coração. Mas se não for, sois pobres, mas não é pobre de dinheiro, é pobre de qualidades do coração. Se sois pobres, ide ao último, onde sereis tratado em razão do que tendes. Então, não há privilégios. Nós vamos ocupar o lugar do qual nós fizemos por merecer. Que nós trabalhamos para nós termos direito a um lugar melhor e uma situação melhor no plano espiritual. Não é assim que a gente vive, gente? Vocês não vivem pensando nisso? Nesse momento de quando chegar no plano espiritual, chegar com um carrinho cheio de qualidades do coração, não é assim? Não é assim que todos nós fazemos? É ou não é? Olha, acho que vocês são meio mentirosos. Hein? É assim que nós vivemos? De fato? E o que nós estamos esperando para viver assim? Uma encarnação com maiores dificuldades? É isso que nós queremos? Porque se nós não aproveitarmos a oportunidade que nós temos agora, nós teremos outras, não tenham dúvida, porque a perfeição é a nossa fatalidade. Nós vamos ser perfeitos. O tempo que nós vamos demorar para chegar lá, a trajetória que a gente vai fazer, isso é de cada um, é das escolhas de cada um. Mas todos nós seremos perfeitos. Agora, quando nós perdemos a oportunidade, ela retorna, mas não com as mesmas facilidades. Já ficam mais difíceis.
É como aquele aluno que, quando é novo, ele não quer nada com estudo. Aí o tempo passa, ele para de estudar, e quando chega lá na frente, ele já está um pouco mais velho. Nunca é tarde para a gente continuar, mas aí ele já não está com a mesma juventude, às vezes já trabalha, e ele tem que dividir o estudo com o trabalho, às vezes já tem família, já tem outras obrigações. Ele consegue? É lógico que ele consegue, mas o esforço vai ser maior, não vai? O sacrifício vai ser maior. Então é isso que acontece conosco quando nós perdemos as oportunidades que o nosso Pai nos dá. Ele vai nos dar outras, mas não tenhamos dúvidas, as coisas serão um pouco mais difíceis. Então nós temos que viver com essa consciência de que nosso tempo aqui é muito curto, de que nós aqui estamos para as conquistas espirituais. Vamos dar as nossas escorregadas, vamos falhar, mas vamos voltar no rumo e seguir adiante. Vamos cair, mas vamos nos levantar. Vamos passar a mão no joelho, ralou um pouquinho, a gente busca o remédio, passa e continua. Ali na frente é capaz que a gente tropece de novo. Novamente, nós vamos pedir ajuda a quem está perto de nós, para que a gente possa se levantar novamente e vamos seguir adiante. Então, a vida é assim. Temos as nossas dificuldades, as nossas provas pelas quais nós precisamos passar para o nosso aprendizado, porque lá atrás nós nos equivocamos de alguma maneira, mas sempre temos ao nosso lado pessoas que vão nos ajudar para que nós possamos continuar na nossa caminhada. Então, quais são as propriedades legítimas? O conhecimento, falar ali fora. Por que o conhecimento ele é tão importante? Porque ele nos traz a consciência. O conhecimento é um bem que abre as nossas mentes, que permite ampliar o nosso conhecimento, o nosso entendimento, e nos faz mudar de postura, nos faz mudar de comportamento. E é um bem que as traças não roem, o cupim também não come e ninguém rouba da gente. Então, quando nós aconselhamos os nossos filhos, estudem, busquem o conhecimento. Quando a gente diz para os nossos alunos, né? Busca o conhecimento, não fica preso só com o que a gente fala em sala de aula, busca a fonte, busca mais informações, se aprofunde. Por quê? Porque o conhecimento ele nunca é demais. O conhecimento a gente não joga fora. Por que as casas espíritas têm tantos grupos de estudos? Para que nós tenhamos a oportunidade de aprender, de estudarmos juntos, para que nós possamos trocar ideias, para que nós possamos refletir juntos, e aquilo que eu não entendi, o outro entendeu. O outro tem uma visão que eu não tive, e assim eu vou enriquecendo o meu conhecimento. E conhecimento a gente leva para outra vida. Não temos provas aí de crianças que são crianças com QI elevadíssimos, que têm conhecimentos que a gente não tem como explicar, a não ser através da reencarnação? De onde vem esse conhecimento? De onde vieram essas habilidades? Vieram de aprendizados do passado, porque não foi da agora. Então, aprendizado é coisa que nós levamos. Olha aí um bem precioso. As situações vivenciadas são os momentos que nós vivemos, que nós vivenciamos com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos filhos. Esse momento que nós estamos vivenciando aqui, que nós estamos sendo ajudados, porque a espiritualidade amiga, antes de iniciar a reunião no plano físico, eles vêm à casa espírita, chegam muito antes de nós, além de trazer
Os nossos irmãos desencarnados, necessitados, que aqui já se encontram em todas as galerias que aqui foram montadas, para que esses irmãos pudessem estar aqui ouvindo e recebendo as vibrações que os amigos espirituais estão dispersando, emanando por todos nós. Como há também companheiros que estão nas macas, porque não têm condição de estarem sentados, mas que aqui já estão. Por isso temos que chegar a casa e temos que nos permanecer em silêncio, porque os nossos irmãos enfermos aqui já estão, para que possam receber esses fluidos que a espiritualidade está emanando. A equipe espiritual já fez a leitura das mentes de cada um de nós que aqui nos encontramos e sabe quais são as necessidades que cada um tem. E não tenham dúvida, companheiros, estão tratando cada um de nós que aqui se encontra. São muitas vezes pequenos males, pequenas enfermidades que não chegam a se manifestar porque fomos tratados pela espiritualidade aqui presente. São benefícios que nós estamos recebendo que muitos de nós não estão nem percebendo. Mas para que nós possamos usufruir desse momento, dessas bênçãos, nós tivemos que vir até aqui. Mas muitas vezes a gente não quer isso. Nós queremos o benefício, nós queremos a felicidade, nós queremos a paz, mas nós queremos que ela caia do céu. Que ela caia no colo da gente. Nós não queremos pagar o preço. Pagar o preço da paz, o preço da felicidade, o preço do equilíbrio. Tem um preço. Qual é o preço? É nós estarmos aqui, envolvidos por essa vibração que na nossa casa não existe. É a leitura das obras, a leitura edificante que nós vamos lendo e vamos nos comungando com a espiritualidade amiga. Porque no momento que nós estamos fazendo a leitura das obras, nós estamos em comunhão com a espiritualidade amiga. Da mesma forma que quando nós estamos assistindo um filme de guerra, um filme de morte, um filme de terror, nós também passamos a vibrar na sintonia de irmãos que estão vivenciando esse momento na sua escala evolutiva e nos aproximamos deles, porque nós nos ligamos por uma questão de sintonia vibratória. Tudo é energia e é o que nos move. Então, nós precisamos selecionar aonde vamos, o que assistimos, o que falamos. Por quê? Porque existe uma sintonia que se estabelece entre nós, mente a mente. Então, nós precisamos nos policiarmos e procurarmos sentimentos e, principalmente, vivenciarmos emoções positivas. E o que mais? Fazer todo o bem que nós pudermos fazer. Essas são propriedades nossas, legítimas, que nós vamos levar conosco quando formos para a vida espiritual. Resumindo, não possuímos nada desse mundo, porque ao mesmo tempo que nós temos, nós podemos perder aquilo que nós pensamos que é nosso. Então, nós não temos nada. Por que tanto orgulho? Por que tanta vaidade, se nada é nosso? Por que pisar no outro? Por que humilhar? Por que o preconceito? Se nós
não temos nada. Se agora aquilo que a gente tem de material, a gente pode perder ali na frente. E o nosso corpo? Esse corpo pelo qual está sendo meu veículo de evolução espiritual, ele não é eu. E ele não é meu. Esse corpo não é meu. Esses corpos de vocês não são vocês. E não são de vocês. Eles são um empréstimo como veículo do progresso espiritual. E nós temos que cuidar muito bem dele. Isso não quer dizer que nós não temos que cuidar. Nós temos. Porque se eu vim para viver 100 anos, eu tenho que cuidar deste corpo para que eu possa ficar os 100 anos com ele. Para que ele possa me proporcionar o tempo que foi designado por Deus para que eu consiga atingir os meus objetivos aqui na Terra. Agora, eu não preciso cultuar o corpo, preciso? Não. Mas eu tenho que cuidar, eu tenho que me alimentar bem, eu tenho que ir para fazer a minha atividade física, eu tenho que dormir as horas que são necessárias, né? Eu tenho que cuidar, eu tenho que cuidar dele, para ele ficar, né, bonitinho, jeitosinho, não tem nada demais, isso também. A gente só não pode cultuar, como nós observamos, né, síndromes, situações que viram patológicas, porque as pessoas começam ao culto ao corpo de uma certa maneira que eles acabam adoecendo. Então, a gente tem que encontrar o caminho do equilíbrio. Nem vamos cultuar e nem vamos largá-lo de mão, como muitos fazem. Por quê? Porque eu posso amanhã chegar no plano espiritual como suicida indireto. Não posso? Posso. Porque se eu não cuido desse instrumento, ele pode não durar o tempo que seria determinado para a minha evolução espiritual. Por tempo que eu teria que ficar aqui. E eu chego no plano espiritual, assim como chegou André Luiz, como suicida indireto. Ele não entendeu por que ele estava sendo xingado de suicida. Porque na mente dele, ele não deu um tiro na cabeça, ele não se jogou embaixo do carro, ele não tomou um veneno. Ele não foi um suicida direto, mas ele foi um suicida indireto. Por quê? Porque ele acabou não cuidando bem do corpo. Então, é aquele que fuma, né, aquele que bebe. Todo mundo sabe que o cigarro faz mal, mas não tem gente que fuma? O que está faltando para parar de fumar? Não é? Ele tem a informação, mas ele não tem a conscientização. Que são dois momentos diferentes. Nossos pais e nossos filhos também não são nossos, né, tia Helena? Não são nossos. Eles estão na condição de nossos filhos nessa encarnação. Por mais difícil que seja para a gente, que a mãe, que tem muita mãe aqui, para o pai, a gente dizer, o filho não é meu. Ele, nesse momento, ele está como meu filho. Mas vai chegar o momento em que ele vai retornar à casa do pai. E nós temos um apego muito grande. Eu acho que é o bem mais difícil que nós temos de nós desapegarmos, certo?
Mas a gente está aí, a gente está aprendendo. Mas não é fácil. Aqui está minha família. Está faltando gente aqui. Tem uma zinha aqui que já não encontra-se mais aqui. Já foi para o plano espiritual. Então, hoje, é minha irmã em Cristo. Porque somos filhos de Deus. Mas o momento difícil esse. Nós vamos nos adiantar mais. E essa separação que não é perda, porque a gente vai lendo, né, e lendo as obras, né, e eu dizia, eu perdi minha irmã. Como eu perdi se ela nunca foi minha? Não é isso? Mas é tão difícil a gente ter esse entendimento. E diz, você não perde aquilo que não é seu, porque eu não tenho a posse. Mas é muito difícil. Mas a doutrina está aí para nos ensinar. Ela não nos permite o desespero, porque nós temos o entendimento. Então, nós não nos desesperamos, porque nós sabemos que não é o fim. Já conversei com ela na reunião mediúnica. Já estivemos juntas mais de uma vez. Vejam que doutrina maravilhosa. Que privilégio, se é que nós podemos dizer assim. Porque dá a impressão que somos privilegiados em relação a outro. Mas eu sinto como um privilégio. Poder conversar com ela foi um privilégio muito grande. Se Deus quiser, teremos outras oportunidades. Mas olha que doutrina confortadora. Que doutrina consoladora. É essa doutrina espírita na nossa vida. Então, nós viemos juntos numa mesma família para que possamos nos ajudar nesse progresso. Sempre tem um mais difícil, que precisa mais de ajuda. Por outro lado, tem outro que nos ajuda a levar o barco. Mas é assim. São os amores. O amor a gente leva. Porque a gente não se separa definitivamente dos nossos amores. Na nossa trajetória aqui, nós mantemos relações com várias pessoas. Na própria família. Nós temos um irmão que é mais afim. Nós temos um filho que é mais afim. Nós temos um tio que é mais afim. Que é aquele que a gente teve outras vivências no passado. Nós não estamos ali juntos pela primeira vez. Nós já convivemos ontem, já estabelecemos outros laços. E o laço de amor permanece, porque quando a gente desencarna, a gente procura os nossos amores. E nós os encontramos. Verdadeiras propriedades que nós levamos daqui para frente. A única propriedade verdadeira é aquela que nós não enxergamos. Tudo que for palpável não pode ser uma propriedade eterna. Nós simplesmente estamos utilizando-a temporariamente. Então vejam, se tudo que é palpável não é para nós como verdadeiro, o que a gente leva? Os bens do coração, as qualidades do coração. Porque o essencial é invisível aos olhos. Quem já leu O Pequeno Príncipe? Eu já li há muitos anos, mas a gente não esquece. Quem lê Pequeno Príncipe não esquece.
O que é essencial é invisível aos olhos. Isso é que é essencial na nossa vida. O prazer que temos em conversar com um amigo, o amor que sentimos pelos nossos entes queridos, a felicidade de estarmos juntos, a alegria de ajudar o próximo, isso sim, nós levamos quando nós retornarmos à pátria espiritual. Coisa de uns 3 meses atrás, meu filho mais velho me chamou no quarto e falou: mãe, ouve que música linda. Ouve só. E aí ele tocou a música para eu ouvir. Era a música de Ana Vilela. E ela diz assim: não é sobre tudo que seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo para ter sempre mais, porque quando menos se espera, a vida já ficou para trás. E ela continua: por isso, eu prefiro sorrisos, os presentes que a vida trouxe para perto de mim. Que letra! Não é uma música espírita, mas é uma jovem que tem uma maturidade espiritual, uma visão espiritual muito grande. E ela continua: segura teu filho no colo, sorria e abraça teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Evidente que após ouvir essa música, eu abracei-o fortemente e com certeza me emocionei muito. Porque nós não sabemos quanto tempo nós temos para colocar nosso filho nos braços. Nós não sabemos quanto tempo nós temos para estar com os nossos pais e abraçá-los, e conversar com eles, e dar a eles toda a alegria e toda a felicidade que eles um dia nos proporcionaram. Que possamos nós saber aproveitar cada momento das nossas vidas e definitivamente entendermos que o principal são os nossos amores, são os momentos que nós vivemos com aqueles que nós amamos. É todo o bem que a gente possa fazer àquele que atravessa a nossa caminhada, aquele que caminha junto de nós. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos dê a sabedoria que muitas vezes nos falta, para que nós possamos bem aproveitar a oportunidade que nós estamos tendo. Não percamos tempo. A vida, meus irmãos, é trem-bala. E a gente é só passageiro, prestes a partir a qualquer momento. Muita paz a todos.